segunda votação. E agora, por último, temos aqui o projeto de lei complementar número 02, datado de 28 de novembro de 2018. Projeto este iniciativa também do Poder Executivo, que atualiza a planta de valores relativa ao IPTU e ITU no município de Orizona e dá outras providências. Vou fazer a leitura do parecer das comissões para que seja votado antes da matéria. Parecer em conjunto. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, por seus membros integrantes, no uso das atribuições que lhes confere o regimento interno em seu artigo 40, caput, parágrafo 1º, artigo 41, e considerando que o presente projeto de lei complementar encontra-se de acordo com as formalidades previstas no referido regimento interno, tendo em vista que foram obedecidos os preceitos constitucionais, legais, gramaticais e lógicos, porém, considerando que o mesmo tem como base de cálculo do IPTU e ITU para 2019 os valores estipulados pelo Decreto Municipal número 070 de 2018, que afrontou as disposições estampadas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 109 do Código Tributário do município de Orizona, vez que não obedeceu o prazo previsto, que é o término do ano legislativo que finda no dia 15 de dezembro, o que daria direito ao Poder Executivo para reajustar pelo percentual da inflação nos últimos 12 meses. Porém, foi reajustado pelo referido decreto a partir do ano de 2011, o que gera a ilicitude da cobrança e consigna a nulidade do decreto. Assim, não concordando com a base de cálculo alicerçada do decreto 070 de 2018, que ainda encontra-se pendente de decisão final, as comissões manifestam-se por sua rejeição. Plenário da Câmara Municipal, aos 11 dias do mês de dezembro de 2018, assinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador presidente José Gonzaga e um dos membros, vereador Altair de Souza. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, assinado 2 dos membros, o vereador presidente Carlos Eduardo e o vereador membro, Elson Cacheta. O parecer está em discussão. Havendo discussão, o parecer segue para a votação. Quem for favorável ao parecer, continue como está. Quem for contrário ao parecer, se manifeste. Três contrários e 5 favoráveis. Então, o parecer foi aprovado pelo plenário e o projeto de lei segue na pauta da ordem da sessão para a primeira votação. O projeto está em discussão. Eu botei esse projeto de contrato, não vai adiantar, porque do jeito tem que pagar. E vai para a justiça, vai, depois tem que pagar, então eu vou votar que tem que pagar mesmo. Ué, presidente, é que a assessoria teve o quê? Eu participei, eu estive lá. Tanto faz o assessor como faz o Bila. Tudo mostrou a legalidade. Não tem nada a ver com o decreto de 2018. Então, por aí que a gente vê a má vontade de aprovar certos projetos. Por quê? Porque é de interesse da prefeitura. Por isso que não é que dá o parecer contrário. Porque eu vi o assessor, o advogado, comentando várias e várias vezes, e o Bia também comentando várias e várias vezes da legalidade, e não teria problema. Entendeu? Parece que não quer votar o projeto. Entendeu? Continua a discussão. Senhor presidente, é um assunto bastante melindroso, complexo, requer um pouco de leitura e conhecimento da matéria para emitir opinião. Não sou expert no assunto, mas eu venho acompanhando desde o último projeto do IPTU, que nós não aprovamos, o prefeito editou um decreto, nós contraditamos com outro decreto, está em litígio, né? A justiça está julgando. Nós não votando favoravelmente,
o prefeito aí sim, ele tem a legalidade de editar o decreto com base na inflação dos últimos 12 meses, IPCA. Votarmos favoravelmente, nós estamos falando que nós somos idiotas e ignorantes ao editar aquele decreto legislativo que suspendia o decreto do executivo. Então é uma questão de coerência. O prefeito tem às mãos o decreto, no caso que ele pode editar, é direito dele, usando os índices oficiais. Então eu não vejo má vantagem, eu vejo um entendimento por estar em litígio. É uma questão que, votarmos favoravelmente, nós estaremos dando o nosso braço a torcer, não no sentido de perder a causa, mas no sentido de todo o trabalho que nós buscamos junto à comunidade, no sentido de impostos elevados, poucos benefícios no município. Então nós achamos que não é justo impor à sociedade impostos altíssimos devido à situação financeira das famílias que se encontram. Então, eu voto em consciência pela rejeição nesse sentido. O prefeito, com certeza, tomar as suas medidas legais, não obstante ser por decreto. Eu vou votar para o projeto, porque nós temos assessor jurídico nessa Câmara, para orientar nós. Tem contador para orientar nós. Então, nós fizemos a reunião com eles, orientou nós, podia votar. Então, eu estou votando em nome da nossa assessoria. Continua a discussão. Senhor presidente, eu quero falar em nome da Comissão de Constituição e Justiça novamente. É dizer que eu costumo obedecer, acreditar no que a assessoria jurídica fala. Conversei primeiro com o doutor Sebastião. Ele me disse que não tem nada a ver a gente aprovar agora em relação com o decreto criado pelo prefeito. Só que e também eu não acho que esse IPTU, alguns que eu analisei, valores, não está alto, é obrigação nossa de quem é proprietário está pagando IPTU em dias, só que tem que ser dentro da lei. Por decreto, fora da lei, não é correto. E esse valor que ele está reajustando agora é de acordo com o decreto que ele criou, acrescentando valores em cima daquele decreto. Se a gente vai analisar, a gente vai observar isso, não adianta a gente tentar torcer isso aqui, a verdade é essa. Eu recomendo pela reprovação por isso, e também porque fatalmente o prefeito vai emitir um decreto e vai cobrar do mesmo jeito que está no projeto hoje. Isso Com certeza, né, a assessoria dessa casa, né, não sabe, né? Então vai ver com o BIA, porque não foi isso que eles disseram. Que não tem nada a ver com o decreto de 2018 com o projeto de 2019. Continua a discussão. A democracia, senhor presidente, Não tem que reclamar disso não. Só quero que a sociedade não seja enganada, né, por algum parlamentar que usa uma mentira para poder falar, para querer se engrandecer, né? É isso que eu não quero. Tem vereadores que votam, se mandar votar um papel em branco e votam. Tudo bem, mas por menos é homem. Por menos esse vereador com certeza é homem. Eu gostaria de continuar a discussão, inclusive depois também eu quero opinar também. Não deve, talvez o vereador não deve. E sim, eu acho que vamos pedir também mais uma vez, como sempre eu faço, né? Uma hora um fala, o outro respeita, depois o outro fala, e assim a gente vai tocando, eu acho que vai chegar no entendimento. E continuo dizendo que a palavra está aberta, está em discussão ainda. Não tem mais, eu gostaria de emitir um parecer aqui, é o seguinte: em momento algum, aqui alguém foi, pelo menos o que eu estou entendendo aqui, inclusive eu não participei das comissões, que não faço parte, mas li o parecer técnico da assessoria jurídica. Logicamente que eles fez a parte jurídica, não estou discordando nem hora nenhuma do Vino, muito menos de Jeremias.
Ele fez a parte jurídica, não tem impedimento nenhum mesmo, está certinho. Pode se votar, pode apresentar, não tem problema algum. Essa é a parte técnica. E existe também a parte lógica. O que seria a parte lógica? Nós, no ano passado, quer dizer, no começo desse ano, o prefeito fez um decreto do executivo aumentando o IPTU da cabeça dele. Simplesmente fez o decreto, pronto, acabou e tal. Nós fizemos um decreto legislativo, você bem didático para as pessoas entenderem o raciocínio da coisa. Fizemos um processo legislativo suspendendo o decreto do executivo até que se julgasse o mérito da questão. O juiz aqui, a princípio, deu um liminar para nós, depois o prefeito entrou com outro pedido de liminar, suspendendo a nós e passando isso para instâncias superiores. O superiores mandou para trás para que o juiz votasse o mérito. Nesse intervalo, nós entramos com uma ação junto ao desembargador, pedindo uma liminar, suspendendo outra vez. Até então, não tem nenhuma posição. Hoje, o que eu penso é o seguinte: o prefeito, ele não pode simplesmente pegar o valor que foi do decreto e usar aqui agora, nesse projeto de lei de plano de valores, estabelecer esse denominador aqui, porque ele ainda não ganhou juntamente, ainda não foi votado o mérito. Ele tinha que usar o de 2017, certo? E fazer as correções. Ponto. Por quê? Porque ele ainda não ganhou. Ele corre o risco de amanhã o juiz pode dar favorável a ele e favorável a gente. O que vai acontecer? Isso aqui vai para água abaixo, certo? Aí vai ter que rever tudo de novo, porque ele não podia usar isso aqui como parâmetro baseado no decreto dele mesmo. O que seja, nós agora entendemos o seguinte, que agora ele fez a coisa lógica, o prefeito. Ele enviou para a gente o projeto de lei dentro do prazo legal, tudo baseado conforme o Código Tributário, e nós vamos votar sim ou não aqui. O que vai acontecer aqui se porventura for aprovado? Simplesmente, igual o vereador Altair falou assim, o que nós fizemos para trás foi tudo em vão. Ou seja, não adiantou se discutir, nós legalizamos o decreto dele. Se nós votar contrário aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter o direito, agora sim, ele vai ter o direito de fazer o decreto, conforme o Código Tributário, artigo 103, se eu não estou me enganado, 105, se eu não me engano, parágrafo 3º, 109, né, do artigo 3º, certo? Falando que aí o prefeito pode fazer o decreto. E como ele vai fazer o decreto? Exatamente nesse projeto de lei que ele mandou para a gente aqui. Aí ele vai ter embasamento. Aí a Câmara não pode fazer nada, não pode fazer algum decreto legislativo derrubando o decreto dele. Não tem problema nenhum, para ele não faz diferença nenhuma, não vai ter prejuízo nenhum nesse sentido. Mas se nós aprovar, simplesmente nós vamos ter o prejuízo perante a lei. E a sociedade falar assim, mas como que vocês brigam o ano inteiro, chega no final, vocês vão e avalizam e valida um decreto. Então tem essa lógica. Eu não culpo assessor jurídico, nem contábil, eles estão certinhos, ele deu o parecer técnico deles. Mas existe também outra coisa, a outra lógica que está em questão. Eles não podem opinar do jeito que a gente está opinando aqui. Eles têm que ver a lei e fazer o que está dentro da lei. Concordo com você, concordo com ele, está certinho. Eles estão fazendo isso. E você também está certo de defender isso. Mas nós também estamos tendo o nosso direito de defender um decreto que nós fizemos, que está ainda em andamento, que não foi julgado. Então, vamos esperar para aí sim ele achar um denominador. Mas eu queria deixar vocês tranquilos nesse sentido, que o prefeito amanhã, ou depois, se ele quiser fazer no ano que vem um decreto, ele vai fazer e ele vai fazer isso aqui, pronto, ele vai estar tranquilo, porque ele não vai ter impedimento nenhum, não vai ter ação nenhuma contra ele, porque agora sim ele está amparado na lei, conforme o Código Tributário do município. Senhor presidente. Nesse decreto que a Câmara fez, tudo bem. Ela perdeu a primeira instância. Aí sobe de novo. O juiz de Arizona conhece muito bem, não volta atrás. Não, mas ele não perdeu não, você está equivocado. Só primeiro ele deu uma liminar para a gente, depois ele suspendeu o liminar e mandou para cima. Eu não quis julgar, ele não julgou ainda, não teve nenhum, tecnicamente não teve julgamento ainda. Está lá ainda, ele nem olhou o processo ainda, entendeu? Então assim, não teve, ele
simplesmente passou para cima para ver se alguém estava para ele precisar de estar, mas agora voltou para ele, está lá. Pode ser que amanhã, daqui 4 meses, 3 meses, ele vai julgar o mérito ainda. Então ele teve para nós e teve para o prefeito, do mesmo jeito, está lá. Então aí vai usar as normas jurídicas até chegar que ele julga o mérito. Aí sim, se tivesse julgado o mérito, aí sim ele podia usar esse cálculo aqui para fazer esse negócio aqui. Entendeu? E agora, no ano que vem, ele pode fazer o decreto, pode fazer desse jeitinho que está aqui. Aí não vai ter problema nenhum. Nós não temos direito nenhum de discutir, porque nós demos essa situação para eles. Você entendeu? Então, assim, não vejo prejuízo nenhum e muito menos má fé aqui. Se fosse má fé, nós ficávamos enrolando aqui, talvez nem votava e tal. Então, acho que é bem, para explicar bem direitinho, para as pessoas entenderem. Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho o seguinte, essa é a minha colocação. Como o ano passado foi feito de forma equivocada, esse ano eles tentaram e foram sábios nessa parte aí, não sei quem orientou, para fazer a coisa certa. O que é a coisa certa? Enviou o projeto de lei para casa, vai ser reprovado ou aprovado. Sendo reprovado, ele está consciente, e eu acredito que esses dados aí, esses números já foram feitos justamente para isso. Chegou aqui, vai reprovar, mas ele tem legalidade para aplicar isso aí. A Câmara reprovando isso aqui, ele vai ter legalidade para aplicar esse projeto igualzinho. Ou seja, esse ano, porque o prefeito sabe que ele não tem maioria nessa casa. Ele não construiu um diálogo para esse projeto. Então ele está consciente que ele vai aplicar, foi orientado dessa forma, ele acertou. Ele foi, dessa vez, ele fez a coisa da forma correta. Ou seja, a partir de janeiro, presidente, ele vai aplicar esse projeto aí na íntegra. Não tem nenhum prejuízo para o município. E nós não pode fazer nada. E nós, na Câmara, não vai poder fazer o que foi feito aí, que o Vitor está falando aí, que está lá no Judicial. Então, assim, eu coloco dessa forma para os colegas vereadores. Esse ano o prefeito está de parabéns. Nesse sentido aí, fez a coisa legalzinha, certinha, e vai executar sem risco nenhum. Só essa é a minha opinião. Continua a discussão. Havendo o projeto segue para a votação. Quem for favorável ao projeto, se manifeste. Quem for contrário, permaneça como se encontra. Favorável ao projeto. 3 favoráveis. Ele vai ganhar mesmo? Então, o projeto foi rejeitado em primeira votação e será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a segunda e creio que última votação. Só.